Eu queria agradecer ao convite do pastor Rodrigo. Eu tenho enorme gratidão por ele. Foi ele que me batizou, ele que me apresentou a Jesus. Na verdade, foi uma equipe, né? Quem estava no meu batismo sabe do que eu estou falando, né? Teve uma equipe de anjos aí que me levou para Jesus. Mas ele com certeza estava ali de forma sistemática, né? E receber esse convite dele para mim é muito importante, porque eu sei o quanto ele trata bem a Escritura, o quanto ele cuida das suas ovelhas aqui. Então eu tenho certeza que ele sabe do que está fazendo. Então estou aqui, né? Se fosse por mim, eu acho que eu não estaria. E eu queria agradecer também a presença de todo mundo, né? Eu espero que a gente consiga sair melhor, mais santificado daqui, né, do que quando a gente chegou. Ok? O título do nosso sermão será A Sede da Alma, as lições de Jesus junto ao poço. Ok? É o capítulo 4 de João, tá? Nós vamos ler uma boa parte dele, ok? É um texto longo, então por isso a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu vou ler em etapas e nós vamos conversando, ok? Esse capítulo 4 do Evangelho de João, ele apresenta um encontro bastante inusitado sobre Jesus e uma mulher, né? Na verdade é inusitado, mas nem tanto, né? A gente vai entender depois que ele era muito inusitado, mas se a gente imaginasse hoje, ele não seria tão inusitado, né? Mas esse encontro, na verdade, ele entrega, ele nos dá, né, um dos maiores encontros, aí, um dos encontros mais significativos que Jesus teve durante o seu ministério, né? E é engraçado que João coloca ele logo depois do capítulo 3, obviamente, né? Mas onde ele fala sobre Nicodemos. Ele encontra com Nicodemos, conversa com Nicodemos. Ali tem uma discussão em que Jesus está olhando para a vida eterna, está olhando para a vida espiritual, enquanto que Nicodemos está olhando para a vida terrena, está olhando para aquela vida local, né? Ele fala sobre a necessidade de nascermos novamente na água e no espírito, e Nicodemos está entendendo que a mãe dele vai ter que parir ele novamente, né? O engraçado disso tudo é que Nicodemos era um doutor da lei, né? Ele era um fariseu muito conhecido, ele era um cara que entendia muito sobre as Escrituras, mas ele não conseguiu entender muito bem o que Jesus estava falando. E logo depois disso, João ele traz então um encontro com a mulher samaritana. Antes de a gente entrar no texto, eu só vou falar para vocês aqui que eu dividi ele em 5 partes, tá? A primeira parte a gente vai estudar sobre a necessidade de seguir o caminho de Deus. Tá? Por que é importante conhecermos o caminho que Deus tem para nós e seguir ele, né? O segundo item é Jesus e as barreiras sociais e culturais. Como Jesus ele lidou com essas barreiras ali ao encontrar com a mulher samaritana, né? Terceiro item, Jesus como o único a saciar a nossa sede. Né? Eu nem preciso dizer muito sobre isso, mas a gente passa uma vida inteira buscando, né, saciar a nossa sede de esperança, nossa sede de saber o que tem depois, a nossa sede de saber de onde viemos, para que viemos, né? Quarto item, Jesus, o Senhor da nossa vida. Quando nós reconhecemos a necessidade que temos de Jesus, quando Ele entra na nossa vida e nós reconhecemos Ele como nosso único Senhor. E por fim, o último item é a grande comissão, né? O que nós devemos fazer com esse Jesus que nós recebemos, né? Vamos lá, vamos ao texto então. Está todo mundo aí com a Bíblia na mão, tá? Nós vamos ler em partes, ok? Vamos lá, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Até aqui. Ok? Acredito que todo mundo saiba mais ou menos
mais ou menos sobre quem eram os fariseus, mas eu vou colocar um itemzinho aqui só para que todo mundo fique na mesma página. Os fariseus eram um grupo político na época de Jesus que mais ou menos controlavam o sinédrio, né? O sinédrio era como se fosse, não é exatamente isso, mas era como se fosse uma casa, uma assembleia legislativa, né? Que mais ou menos controlava a vida religiosa, mais ou menos não, controlava a vida religiosa dos judeus na época, né? E os fariseus eram um grupo político proeminente, ou seja, eles controlavam essa casa, né? E eles eram conhecidos por gostar muito de regra, muito de novas leis, novas exigências. Enquanto se falava em jejuar uma vez por ano, eles gostavam de dizer que eram 2 vezes por semana. Esses dias o pastor Rodrigo pregou sobre isso aqui, né? E eles estavam de olho em Jesus, porque obviamente Jesus veio para quebrar muita coisa, né? E eles estavam de olho, e Jesus soube disso, então Jesus, ali estava dizendo, né? Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, ou seja, as pessoas que estavam seguindo Jesus era cada vez numa quantidade maior, ou seja, estava incomodando essas pessoas, né? Aí Jesus ficou sabendo disso e decidiu sair da onde ele estava, que era a Judéia, e voltar mais uma vez para a Galileia, provavelmente por questão de segurança, né? Mas aí até aí tudo bem. O que me chamou muita atenção aqui era que João coloca essa seguinte frase: era-lhe necessário passar por Samaria. Eu pergunto para vocês, era mesmo necessário passar por Samaria? É uma frase bem despretensiosa aí, né? A questão é que, se a gente falar do ponto de vista geográfico, por exemplo, não tinha motivo nenhum para que Jesus passasse por ali. A verdade é que tinha na época de Jesus, tinha 3 caminhos que as pessoas faziam de Judeia a Galileia. E esses 3 caminhos, o pior deles era pela Judeia, por Samaria, que passava pela vila de Sicar. Era o caminho mais perigoso, era o caminho menos utilizado, e que provavelmente, quando Jesus falou para os seus discípulos, agora a gente vai para lá e a gente vai passar por Samaria. E os discípulos provavelmente questionaram, provavelmente ficaram indignados, provavelmente questionaram a ordem de Jesus. Mas o engraçado é que, eu volto a falar, João colocou, era-lhe necessário passar por Samaria, como se tivesse alguma coisa ali, né? A verdade é que Jesus não tinha que passar por Samaria. Ele não precisava. A não ser que isso fosse plano de Deus, né? Era o único motivo, não tinha outro motivo, né? E a gente vai entender, com o passar da nossa leitura, qual era o plano de Deus para que Jesus e seus discípulos passassem por Samaria, né? Mas o fato aqui, e eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que Jesus deixou claro, não só nessa passagem, mas em muitas outras, que durante o seu ministério, o caminho que ele seguia era ditado pelo Pai. Em momento nenhum, Jesus se desviou. Nem no momento mais angustiante da vida dele. Nem no momento de maior sofrimento que Jesus teve, que na minha opinião não foi na cruz. Isso é minha opinião, obviamente. Mas foi no jardim do Getsemane. Quando ele se ajoelhou perante o Pai e orou 3 vezes, pedindo. Até aqui, Mateus 26, 39. Indo mais um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o que ia passar, né? Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, no momento em que Jesus estava orando, fazendo a oração que tinha o pedido mais sincero e justo para Deus, inclusive sangrando pelos poros, de tão angustiado que ele estava, ele deixou claro para Deus, mas que seja feito conforme a tua vontade e não como a minha. Então, é isso. Era necessário que Jesus passasse por Samaria, né? Porque eram os planos de Deus.
Ok? Seguimos com o texto. Versículo 5. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Em algumas traduções está, isso se deu por volta da hora sexta. Tá? É a mesma coisa, ok? Na época eles contavam de uma forma diferente, né? Hora sexta significa o nosso meio-dia hoje. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Aí ele coloca um parênteses, né, para explicar. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, Jesus estava sozinho, né? A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Até aqui. Tá? Aqui nós começamos a entender qual era o plano de Deus para Jesus e essa viagem. Né? A verdade é que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu estudo a Bíblia, e mais eu me apaixono por isso, mais eu percebo que o nosso Deus é um Deus de encontros. Ele promove encontros. Ele passa a nossa vida inteira promovendo encontros. Eu fui trazido até aqui através de encontros. E Jesus tinha esse encontro com essa mulher. E para ele fazer o que ele deveria fazer nesse encontro, Jesus ele faz uma coisa impressionante. Ele quebra 3 barreiras sociais da época que eram intransponíveis. Não era nem imaginável fazer isso, mas Jesus faz. Vamos falar sobre a primeira barreira. Prestem atenção nessa frase, no versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Naquela época era muito comum as mulheres irem buscar água nos poços, né? Normalmente esses poços ficavam a certos quilômetros da cidade, né? Porque para não contaminar a água do poço, enfim, tem tudo isso, né? Só que não era comum uma mulher estar naquele poço ao meio-dia. Gente, nós estamos falando de uma região extremamente árida, quase que desértica, num calor de escaldar. Como que nós poderíamos imaginar que as mulheres fossem buscar água, a não ser que fosse no amanhecer ou no entardecer? Que era o comum daquela época. Era normal que as pessoas fizessem isso, as mulheres fariam isso, só que era sempre quando o sol estivesse mais fraco, né? E essa mulher estava ali ao meio-dia, né? Isso nos faz lembrar, ou melhor, nos faz perguntar, por que essa mulher estava ali ao meio-dia? Vocês têm alguma ideia? Só tomar uma água. Com o continuar da nossa história aqui, nós vamos entender o porquê que ela estava no meio-dia e não junto com as outras mulheres ao amanhecer ou ao anoitecer. Ok? Mas o que eu posso entender já até agora é o seguinte. Se ela estava ali ao meio-dia, era porque ela não era bem vista pelas outras mulheres. Ela era mal vista pelas outras mulheres, ela não era aceita pelas outras mulheres. As outras mulheres não queriam não queriam ser vistas com ela. Ela provavelmente era uma pessoa indesejada, colocada à parte da sociedade. Então era provavelmente por isso que ela estava ali ao meio-dia, né? Mas a questão é que Jesus encontra-se com essa mulher e ele não está nem aí para o que os outros pensam sobre ela. Ele não se importou se alguém viria a Jesus, se ele seria visto com essa mulher. Jesus não pensou em nenhuma outra pessoa julgando, apontando, falando sobre isso e simplesmente se encontrou com essa mulher. Estava ali pronto para isso. E na sequência do texto a gente vê que Jesus, além de ser encontrado com essa mulher, ele faz uma coisa incrível. Ele fala com ela. Ele fala com ela.
Ele chega e diz, dê-me um pouco de água. Ela chegou e não falou com ele. Ele fala com ela. Não bastou ele estar junto de uma pessoa mal vista na sociedade. Não foi suficiente ele se arriscar, ser visto com alguém que era desagradável e repulsiva. Ele se atreveu a falar com ela. Alguém que deve estar perguntando, nossa, mas que grande coisa é isso, né? A verdade é que na cultura judaica, não é normal e não é próprio, é extremamente impróprio que um homem fale com uma mulher em público, inclusive com a sua própria mulher. Principalmente se esse homem for um rabi, né, ou um líder espiritual, não era bem visto isso, né? Inclusive tem algumas regras que os judeus ortodoxos usam até hoje, que nenhum homem deve falar com uma mulher na rua, nem mesmo com a sua própria esposa. Mas Jesus, mais uma vez, quebra essa regra, quebra uma outra regra e diz o seguinte, não, eu vou conversar com ela porque é a vontade do meu pai. Ele precisava cumprir essa vontade e ele foi falar com ela. Mas a gente tem uma terceira barreira que Jesus ainda quebra. Voltemos ao texto, no versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aquela pessoa era uma pessoa desprezível, ou seja, era uma pessoa desprezada da sociedade. Ela era mulher e, além disso, ela era samaritana. Ela conseguiu fazer com que Jesus quebrasse essas 3 barreiras sociais, né? Mas por que eu estou falando da samaritana? A gente precisa entender um pouquinho o que aconteceu um pouco antes, né? Os samaritanos, na verdade, é fruto do que aconteceu 700 anos antes de Cristo passar por ali, né? Depois que o reinado de Salomão acabou, Israel se dividiu em 2 grandes nações, né? A do norte e a do sul. Israel ao norte e Judá ao sul. Por um bom tempo foi assim, né? A capital do reino do norte, ou seja, de Israel, é Samaria, né? E depois de muito tempo, quando foi feita essa separação, os reis de Israel, do norte ali, né, com a capital de Samaria, eles promoveram muita idolatria, né? Eles se afastaram de Deus. A gente vê isso na Bíblia muitas vezes, né? Tem vários profetas que foram lá e falaram, foram levantados por Deus e falaram sobre isso. E os reis não ouviram, né? Depois de muito tempo de idolatria, Deus permitiu então que o reino de Israel, esse reino do norte, ele fosse conquistado pela Síria, que era um reino em expansão e que passou por ali e tomou, né, esse pessoal. Muitos israelitas, eles foram deportados, a maioria, né, foram deportados para outras partes do Império Assírio, né, foram levados em cativeiro. Mas em Samaria e naquela região, muitas outras pessoas vieram morar ali das outras nações conquistadas pelo Império Assírio. A gente vê isso bem em 2 Reis ali, tá? A questão é que os novos habitantes de Samaria, eles aprenderam muito sobre Deus, porque tinha ali o povo, né? Mas ao mesmo tempo, eles trouxeram a bagagem de outros deuses, a idolatria de outros deuses. E o que aconteceu foi que houve uma pequena mistura ali, né? A verdade é que os habitantes de Samaria acabaram se misturando com esses habitantes de outras regiões. E durante um bom tempo houveram casamentos, por exemplo, entre um judeu e uma gentia, ou um gentil e uma judia. E o que isso aconteceu? Aconteceu que os filhos eram tidos como sangue impuro, né? Pelos judeus mais ortodoxos, né? Isso tudo aconteceu, como eu falei, 720 anos antes de Cristo, e 500 e pouquinho antes de Cristo, os judeus voltaram do cativeiro. E quando voltaram do cativeiro para essa região, eles encontraram, como eu falei, um sangue impuro, um sangue misturado. E houve essas divergências. O que aconteceu? Os judeus já criaram inimizade com os samaritanos, dizendo que eles já não são mais israelitas, eles não são mais judeus. E os samaritanos dizem que são sim judeus e que ainda por cima eles guardam a religião mais corretamente que esses judeus que estavam vindo.
Isso criou muita inimizade, né? A raiva era tanta que o samaritano e o judeu não podiam nem conversar um com o outro. E um judeu não podia nem pegar um copo da mão de um samaritano, que aquele copo estava impuro, né? Houveram outras coisas, gente, mas se eu ficar aqui falando, a questão se agrava, ok? Mas a ideia é essa, e havia uma inimizade muito grande. Por isso que era perigoso Jesus passar por aquela região, ok? Por isso que era perigoso, porque era uma região onde os samaritanos viviam, e não tinha essa amizade entre os povos. Mas, mais uma vez, Jesus não quis saber sobre a mulher ser samaritana, judia, gentia, não importava para ele, né? Ele vai lá e conversa com ela, e ele pede um copo de água para ela, né? Mais uma vez, a história toda não importava. Ele precisava fazer a vontade do Pai. Jesus quebrou a barreira de uma pessoa desprezada, falou com uma mulher em público e, principalmente, abordou uma mulher samaritana. Mas ainda não descobrimos qual era a vontade de Deus para esse encontro. Nós temos que entender melhor sobre isso. Vamos buscar no versículo 10 em diante. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui para tirar água. Até aqui. Percebam que agora nós temos um conflito. Lembra que eu falei sobre Nicodemos? Jesus falava sobre as coisas de Deus e Nicodemos falava sobre as coisas da terra. Agora, mais uma vez, acontece isso. Jesus está falando sobre a vida eterna, sobre o presente que ele quer dar, sobre algo muito, muito maior e muito mais incrível do que poderia acontecer com ela nessa vida. Mas ela está falando sobre água, sobre o cântaro que ela levou lá vazio e ela quer encher de água para ir voltar a lavar a louça dela, né? Jesus está falando de uma coisa e a mulher está falando de outra. Ela estava ali para buscar água e a vida inteira ela fez isso. E ela queria continuar fazendo isso. Ela queria provavelmente se banhar, lavar as louças, lavar as roupas, enfim, né? Mas Jesus não estava falando dessa água. Ele está falando de outra coisa. Vou repetir o versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Mas a mulher não entendeu. O que Jesus será que quis dizer aqui no dom da vida? Ou melhor, o dom de Deus? Sabem o que significa a palavra dom? Dom significa presente, dádiva, uma graça recebida. Ok, então significa que Jesus estava querendo dar um presente para essa mulher, né? E o que é um presente? Olha só como é interessante. O que é um presente? Presente é algo que nós ganhamos quando nós não merecemos. Nós não fizemos nada por ele. Uma pessoa simplesmente quer nos dar, e ela nos dá um presente. Ao contrário, por exemplo, de salário. Salário é algo que nós ganhamos quando nós merecemos. Nós trabalhamos por ele e nós somos dignos daquilo. Por isso que a gente lê na Escritura, o salário do pecado é a morte, né? Jesus aqui estava querendo dar um presente para essa mulher, né? O que será que Jesus queria dar?
Vamos ler novamente a sequência da frase. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Ou seja, aqui eu começo a entender que quem é o presente de Deus é Jesus. Jesus quer se dar para essa mulher. Jesus está aqui para entregar, para falar sobre a revelação que Deus enviou através da vida dele. A gente pode encontrar essa afirmação de que Jesus é o dom de Deus, Jesus é o presente de Deus na nossa vida em várias passagens da Bíblia. Por exemplo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, gente, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, enviou o seu Filho único para nos justificar, para nos redimir, para nos tornar justos perante Ele. Não por nossos méritos, não por nossas obras, mas sim pelos méritos e obras de outro, pelas obras e pelo mérito de Jesus. Se fosse diferente, não seria um dom, não seria um presente, né? Agora a gente começa a entender por que Jesus tomou aquele caminho, né? Ele ultrapassou barreiras sociais, ele ultrapassou preconceitos, ele ultrapassou regras cerimoniais, rituais de pureza, tudo para encontrar aquela mulher e se entregar para ela, né? Aí na sequência do texto diz a mulher, no versículo 11, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, eu estou falando de outra coisa, mulher. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Jesus oferece a água viva para aquela mulher, mas ela continua questionando, dizendo que ele não tem como tirar a água do poço. Jesus está falando sobre a vida eterna, a mulher está falando sobre água. Parece que eles ainda estão falando sobre coisas diferentes. É engraçado porque esse termo água viva não foi uma, entre aspas, criação de Jesus. Não é a primeira vez que a gente escuta isso na Bíblia. Eu fui buscar em Jeremias capítulo 2, versículo 13, onde Deus fala, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Aqui, o profeta Jeremias ele é utilizado por Deus para falar sobre o pecado de Judá, na época ali de Judá, né? Eles tinham abandonado Deus, eles tinham abandonado o manancial de águas vivas e tinham colocado outros deuses. E a comparação que ele faz é muito bacana, porque daí ele começa a falar sobre um poço de água parada e um poço ainda roto. Sabe o que é isso? É aquele poço que as paredes não são mais impermeáveis, elas já são permeáveis, ou seja, a água está indo embora. Então era isso que os judaítas estavam fazendo, eles estavam trocando o manancial de água viva, que era Deus, por outros deuses que nada mais significavam do que água de um poço roto. E Jesus aqui utiliza essa metáfora novamente para falar para aquela mulher, deixar claro para ela que ele era o Cristo esperado, que o Messias estava entre nós e que ele era a bênção divina que mataria a sede dela e que ela nunca mais teria sede. E nós vamos entender que essa mulher era uma pessoa sedenta. Era uma pessoa que estava buscando essa água a vida inteira. E era por isso que Jesus precisava falar com ela. Aqui eu gostaria de colocar um ponto pessoal aqui. Eu amo essa passagem. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mas eu amo essa passagem principalmente porque quando eu li ela, eu me identifiquei muito com a mulher. Eu acho que muitos de nós aqui, inclusive, né? Porque eu passei a minha vida inteira buscando essa fonte de água viva,
em outros lugares. E eu não encontrava. Deus se apresentou a mim por muitas vezes e eu não entendia. Eu estava entendendo que era só mais uma água. E que Deus não desistiu de mim. Como Jesus aqui não desiste dessa mulher. Ele continua, ele insiste. Mas o que eu acho impressionante é que quando a gente lê uma passagem como essa, a gente percebe como o evangelho, como a mensagem, ela é pura e simples. Como ela é simples, como ela é básica e como nós não a entendemos. E é impressionante porque ela vem para matar a nossa sede espiritual de uma vez por todas. Mas mesmo assim nós continuamos a buscar em outros lugares. Né? Jesus oferece o maior presente que alguém poderia ganhar, que é a vida eterna junto a Deus, nosso Criador, mas parece que não é suficiente para nós. Né? Por exemplo, eu poderia dizer, e eu tenho essa impressão, de que o mundo cada vez está mais triste. Né? Parece que ali no século XIX, algo aconteceu para que a chave mudasse e a nossa felicidade fosse cada vez mais distante. Né? Parecia que as pessoas antigas eram mais felizes. Eu tenho essa impressão. E esses dias eu vi na internet, eu acredito que é fato, porque eu conheço a fonte, que o índice de pessoas que cometem suicídio cada vez é maior. Isso no mundo inteiro. E o dado mais alarmante é que o índice de suicídio está cada vez maior entre crianças e adolescentes. Por que será? Como isso pode ser possível? Me expliquem. Nós vivemos numa época onde a prosperidade é maior do que em qualquer tempo da humanidade. Nós vivemos numa época onde a qualidade de vida média da população nunca teve patamar parecido. Nunca tivemos tecnologia tão à frente como temos. Nunca tivemos segurança como tivemos. Nós temos alguns países em guerra, nós temos alguns conflitos armados no mundo, mas, num contexto geral, nós nunca tivemos numa sociedade tão boa, tão próspera, tão bem preparada para tornarmos cada vez mais felizes, para nos tornarmos cada vez mais felizes. Por que estamos tristes, então? Por quê? A verdade é que eu falo por experiência própria, que enquanto Jesus me oferecia água viva, eu gostava da Coca-Cola. Né? Enquanto Jesus oferece a água que vem para me resgatar, eu quero tomar refrigerante. A gente faz isso a vida inteira, não faz? A gente busca lucro, bens materiais, o carro do ano, a gente busca um bom emprego. E eu não estou dizendo que nada dessas coisas não seja bom. Muito pelo contrário, eu acho que todos são bênçãos de Deus que faz com que essa vida terrena seja próspera e boa. Mas o problema é que a gente percebe que isso se tornou os nossos deuses. Nós estamos como os judaítas lá no passado, trocando o manancial de águas vivas por um poço roto. Né? A minha felicidade está estampada, sabe quando? Quando eu sei que amanhã eu vou entrar em férias e eu vou viajar para Acapulco. Ou para Canoinhas, ou para outro lugar. Mas ao longo do ano eu vou passar triste e aborrecido, suportando aquela vida medíocre, porque eu estou esperando a próxima coisa boa acontecer. Ou aquela pessoa que diz assim, eu conheço uma pessoa muito... É fácil apontar o dedo para os outros, né? Que fala assim, quando eu for tal coisa, serei feliz. Quando eu conseguir tal emprego, eu serei feliz. Quando eu conseguir passar naquele concurso, eu serei feliz. Quando eu tiver aquela empresa, eu serei feliz. Quando a minha empresa estiver dando tal de lucro, eu serei feliz. Quando meu filho crescer e for para a faculdade, aí sim eu vou aproveitar a vida. Né? A gente escuta muito isso, né? E a questão é, meus irmãos, que eu estou aqui na igreja há pouco tempo. Eu estou nesse mundo evangélico há 3 anos. 3 ou 4 anos, por aí, né? E eu já percebi que o mundo entrou na igreja.
A igreja já virou isso também. Não estou falando da nossa igreja aqui. Estou falando da igreja como um todo, a igreja brasileira, né? A verdade é que a mensagem da cruz, o verdadeiro evangelho, ele não é suficiente para alegar os crentes. Os crentes não ficam satisfeitos mais com ouvir sobre pecado, ouvir sobre salvação. Eles precisam de ter uma banda top aqui cantando, com bateria, com guitarra, luzes piscando, a paredinha lá no fundo preta, ou aqui, sei lá, né? O pastor tem que ser aquele jovem pastor para falar sobre gírias com os jovens. Não importa a palavra que o pastor está usando aqui na frente. Não importa se ele está falando sobre a Bíblia, se ele está falando sobre o Evangelho. O que importa é que o contexto todo esteja dessa forma. E o pior de tudo, isso eu já ouvi numa igreja que eu frequentei, que se você não estiver emocionado, meu irmão, é porque o Espírito Santo não está habitando em ti. Se você não se emocionou com essa música, meu irmão, se você não chorou com essa música, é porque o Espírito Santo não está habitando em ti. Ou seja, para que evangelho? Para que falar sobre o sacrifício de Cristo na cruz? O importante na igreja atual é resolver os problemas daquela pessoa naquela semana. Quantas vezes eu já escutei isso? Do tipo, e aí, como foi a igreja ontem? Ah, foi incrível, foi maravilhoso, meu irmão, foi fantástico. Agora eu estou com a bateria carregada por uma semana. Né? A igreja, ela não virou mais o culto a Deus, deixou de ser culto a Deus para virar uma consulta de psicologia em grupo. A verdade é essa. O Evangelho de Cristo não é dito, não é importante. O importante é você saber passar os traumas dessa vida medíocre que nós temos. Aonde está Jesus nisso tudo? Aonde está o sacrifício dele? A verdade é que a gente não tem mais isso. Né? Jesus está em segundo plano. E o pior disso tudo é que os índices de suicídio, de depressão, de sofrimento, de angústia estão cada vez maiores. Isso significa que nós estamos cada vez mais sedentos, nós estamos cada vez mais necessitados da palavra de Cristo. A verdade é essa. Não adianta eu ir no culto achando que eu estou indo lá, primeiro, por obrigação, porque eu tenho que ir, senão Deus não vai me abençoar aquela semana. Segundo, eu tenho que ir lá porque senão a minha bateria não vai se recarregar durante essa semana. Eu preciso ir lá e ouvir uma palavra que seja que você é forte, que você é corajoso, que você vai passar por essa semana. Né? A verdade, meus irmãos, é que nós precisamos, é como Jesus nessa conversa com essa mulher, nós precisamos do verdadeiro e completo evangelho. E quando eu falo verdadeiro e completo evangelho, começa tudo com o pecado. Quantas igrejas falam sobre pecado? Hoje todo mundo pode tudo. Hoje o corpo é teu, hoje a vida é tua, hoje você faz o que você bem entender, porque tudo pode. Né? A verdade, meus irmãos, é que Jesus vai mostrar para essa mulher que ele é a salvação desse mundo. Mas, primeiro de tudo, ele vai mostrar a situação real dessa mulher. Como ele faz conosco. Vamos lá. Continuemos ao texto, então, versículo 15. Vamos repetir só, né? Que a mulher faz o seguinte, a mulher, ela realmente, o que acontece aqui? Jesus fala de uma coisa, ela fala de outra. Aí deu start nela, ela começou a entender. Ela disse, peraí, eu gostei disso, dessa água, essa fonte de água viva que vai durar para sempre, eu gostei disso. Ela fala, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse, vá e chame o seu marido e volte. Ela diz, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido.
O fato é que você já teve 5. E o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Versículo 21. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês já não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Até aqui. Agora nós entendemos por que a mulher não era bem vista pelas outras mulheres. Ela já tinha tido 5 maridos e ela hoje habitava com uma pessoa que não era o seu marido. E ainda a gente descobre que Jesus já sabia disso tudo antes de falar com ela. Ele estava ali, pronto para já falar com ela sobre isso. Ela tinha passado a vida inteira buscando, trocando, casando com 5 homens diferentes. E agora ela vivia com uma pessoa que não era seu marido. A questão é que provavelmente Jesus ataca esse ponto, fala sobre isso, porque provavelmente era nesses casamentos que essa mulher buscava saciar a sua sede. Era através dessas relações que ela estava buscando ficar melhor, ficar bem, enfim, a gente não sabe. Provavelmente, então, Jesus estava revelando aonde aquela mulher buscava saciar a sede que ela tinha. Nós não conhecemos pessoas assim? Ou melhor, nós não somos ou não fomos pessoas assim? Que buscamos a nossa felicidade, a nossa realização em prazeres da carne? Ou num casamento desejado? Ou já casados num relacionamento extraconjugal? Ah, mas a minha mulher faz tempo que não faz um carinho em mim. A minha mulher é muito fria e muito distante. Ou quando buscamos, principalmente para nós homens, né? Buscamos pornografia, aquela famosa traição sem culpa, sem consequências. A questão é que essa mulher representa muito bem as pessoas de todos os tempos, né? E ao questioná-la sobre o seu marido, Jesus está dizendo que é para saciar essa sede pela vida eterna que ele veio. Ele veio para nos dar o que nada nesse mundo pode dar. Não interessa qual a sede que cada irmão tem aqui hoje. Jesus é o único que vai saciar a sua sede. Ele é incomparável e ele é totalmente suficiente. A gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa recriar a Bíblia. A gente não precisa... essa semana eu escutei sobre alguns teólogos querendo atualizar a Bíblia. Né? Não precisa. Enquanto todos os prazeres desse mundo, mesmo os prazeres oriundos de Deus, eles são temporários e limitados. Eles são uma sombra da vida que vai por vir, enquanto Jesus é a representação máxima da vida na presença de Deus que nos espera. E aqui eu vejo que o Evangelho está completo. Ele deixou claro para essa mulher que o Evangelho está completo. Por quê? Lembra que eu falei que o Evangelho começa com pecado? O homem está caído, peca. E a gente não pode ter boas notícias, Evangelho, boas notícias, antes de termos a má notícia.
E por que a gente não pode ter? Por que não funciona? E aqui está mais um erro da nossa igreja brasileira. É porque se nós não entendermos aonde estamos, qual a gravidade da nossa situação, nós não conseguiremos entender a majestade do que Jesus fez. Nós não conseguiremos entender isso. E Jesus fala sobre a condição pecadora dessa mulher e deixando claro para ela que essa é uma situação pecadora, uma situação que precisa de salvação. Ele está enfatizando para essa mulher a natureza pecadora dela. Simples, ela é pecadora. Ela não merece nada a não ser juízo, a ira e a justiça de Deus. Correto? Mas alguém aqui deve estar pensando, não, Patrick, tudo bem. Ela, tudo bem. Casou com 5, tá lá com o cara, papapá. Mas eu não sou assim. Né? Eu não sou tão pecador assim. Eu levo uma vida em família, eu trabalho para sustentar minha casa, eu sou uma pessoa honesta, digo umas mentirinhas aqui, umas fofoquinhas ali, nunca matei ninguém, venho sempre para a igreja. Às vezes eu comento alguma maldade sobre o irmão, mas é porque ele mereceu. Acredito, inclusive, que se fosse ver bem, eu até merecia ir para o céu. Principalmente porque eu dizimo sempre, eu mereço. Até o pastor Rodrigo me contou uma história fantástica, ele contou acho que no culto também, que eles estavam evangelizando umas pessoas lá em São Paulo, e ele falou para mim, eu comentei sobre isso com ele, ele falou, cara, eu tenho uma história muito bacana para te contar. É a parte mais difícil, é nós reconhecermos a nossa situação. O pessoal estava evangelizando lá, e para resumir rapidamente, os americanos, eles falaram para o pastor, olha, ela aceitou Jesus, pode fazer a oração ali, aquela oração, Senhor Jesus, eu reconheço o meu estado, né? E ele falou assim, repita comigo então, senhora. Ela assim, repito, Senhor Jesus, eu reconheço o meu estado de pecadora. Silêncio. Daí ele levantou assim, não sei se a senhora entendeu, eu falo, a senhora repete. Não, tudo bem, eu entendi. Aí foi de novo, Senhor Jesus, eu reconheço o meu estado de pecadora. Aí ela ficou quieta. Daí ele assim, você entendeu qual é o contexto? Ela, sim, eu entendi, eu aceitei Jesus. Só que assim, eu não sou pecadora. Por quê? Eu sou uma boa pessoa. Quantos de nós não pensa ou não pensava assim? Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ou melhor, fazer uma pergunta para vocês. Quantos pecados Adão cometeu para que Deus expulsasse ele do paraíso? Para que a nossa raça humana fosse toda caída? Quantos pecados? Um pecado foi insuportável para Deus. Um único pecado. Agora vamos ser sinceros todos nós aqui. Quantos pecados nós já cometemos hoje? Vocês entendem a situação que nós estamos? Vocês entendem a situação que o homem está? A verdade é que eu acredito que Deus não está contente com essa relação. Né? E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, acho bem bacana. A questão é que quando a gente se compara com outras religiões, isso seria um problema. Né? Vou dar um exemplo. Porque se eu não mereço a salvação, se eu não sou digno da salvação pelas minhas obras e pelos meus feitos, então eu estou lascado. Porque se eu for um muçulmano, por exemplo, eu preciso fazer um monte de coisa para que Deus me aceite. Se eu for um judeu, por exemplo, eu tenho que fazer várias coisas para que Deus me aceite. Enquanto que nós não nos apoiamos em merecimento, e sim em outra coisa. O pastor Paul Washer é um pastor fantástico que eu sigo bastante na internet. Ele tem algumas pregações bem chocantes, né?
ele conta essa historinha básica para vocês entenderem o que é o cristianismo e o que é as outras religiões, né? Ele tinha um entrevistador, ele foi entrevistar 3 pessoas, um judeu, um muçulmano e um cristão. Aí ele pergunta pro judeu, quando você morrer, você vai para onde? O judeu respondeu, eu irei para o céu, porque eu cumpri todas as leis de Deus. Eu guardei todos os sábados, eu cumpri todos os rituais que a minha religião determina. E quando você morrer, vai para onde, muçulmano? O muçulmano colocou, é claro que eu irei para o céu, porque quando eu tinha 18 anos, eu fiz a minha peregrinação a Meca. Orei 5 vezes todos os dias da minha vida. Durante o Ramadã, jejuei conforme o Corão. Além disso, dei esmolas que o profeta nos ensinou a dar. Muito bem, disse o entrevistador. Para mim faz todo sentido. E você, cristão? Para onde você acha que vai morrer, ou você irá depois que morrer? Aí o cristão responde, eu acredito que irei para o céu. Aí o entrevistador perguntou por que ele achava que iria para o céu. E o cristão respondeu, na verdade, eu não mereço ir para o céu. A verdade é que eu não tenho nada que justifique em mim, como os outros, a minha salvação. Eu não tenho mérito nenhum diante de Deus. Mas mesmo assim, eu vou para o céu. Aí o entrevistador chamou a atenção. Cara, as outras respostas fazem sentido para mim, mas a tua não faz sentido nenhum. Se você não merece, você não irá para o céu. Aí o cristão respondeu, eu não tenho mérito nenhum, mas eu serei salvo pelo mérito de outra pessoa, meu Salvador. Aquele que sofreu tudo que era necessário que eu sofresse, para que eu seja salvo um dia. Eu tenho certeza que Jesus Cristo, meu Senhor, me salvou da ira e da justiça divina e agora eu posso descansar nele. É por isso que eu irei para o céu quando morrer. É isso, meus irmãos. É essa a nossa diferença para todas as outras religiões desse mundo. Nós não acreditamos na nossa inocência, porque nós não somos inocentes. Nós fomos justificados pela obra que Cristo fez. Glória a Deus por isso. E é quando nós percebemos a nossa real natureza e como nos encontramos mortos para Deus, é que nós conseguimos reconhecer o sacrifício que Cristo fez para nós. Se nós entendermos que nós nem somos tão maus assim, então quer dizer que o sacrifício de Cristo nem foi tão mau assim. Concordam comigo? Por isso nós temos que ter consciência disso. Eu vou pedir para todos fazerem um exercício mental comigo aqui. Imaginem todos os crimes hediondos cometidos até hoje. Todo estupro, todo assassino, todo assassinato, toda criança abusada, todas as pessoas que viveram em escravidão, todas as pessoas que foram torturadas. Imaginem tudo isso. Imagine todas as crianças que sofrem nesse mundo. E agora imaginem todas as pessoas que fizeram isso. Todas as pessoas que foram responsáveis por estupros, assassinatos, crianças abusadas, escravidão, enfim, tudo isso. Agora imaginem o seguinte, que elas estão lá no tribunal e que o juiz chama você e diz o seguinte, para quem tem filho aqui, esses caras aqui todos serão mortos. Eles não merecem viver, eles não são dignos disso. Eles cometeram todos esses crimes. Mas, se você colocar o teu filho para morrer no lugar deles, eu liberto eles e eles serão justos perante mim. Eles serão dignos da minha salvação. O que vocês fariam? Alguém de vocês daria o seu próprio filho para salvar essas pessoas? Principalmente alguém que não fez nada para ser salvo. Nada. Nada. É aqui que a gente começa a entender o amor de Deus por nós. Ele deu
o seu único filho para salvar a nossa vida. Ele moeu o seu filho unigênito para nos redimir. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu entendo que nós temos que encher nosso coração de gratidão e amor pelo que Deus fez. Meus amados, Jesus não veio para os justos, se é que algum dia existiu algum. Ele veio para dar vida a mortos. Ele não veio para criar uma raça especial de pessoas melhores que as outras, ou mais dignas que as outras. Não é porque somos frequentadores de igreja, porque somos corretos moralmente perante a sociedade, é que somos melhores ou por isso temos o direito pela salvação. Isso é um engodo, isso é uma mentira. E essa é a maior mentira do nosso inimigo. Porque essa mentira nos faz cometer o maior pecado de todos, que é o orgulho. C.S. Lewis fala sobre o orgulho de forma fantástica no seu livro. E ele fala que, se formos ver bem, todo e qualquer pecado, depois que a gente raspar aquela camadinha de cima do pecado, nós vamos encontrar o orgulho. E essa talvez seja a grande arma que o inimigo tem contra nós hoje. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo e Puro e Simples, ele comenta o seguinte: diante de Deus, o orgulhoso se depara com alguém muito superior. Ele que costuma desdenhar das pessoas o fará também com Deus. Quem sempre olha para baixo não pode olhar para cima. Quando dizem que amam a Deus, estão adorando um Deus imaginário. Ficam imaginando que o seu Deus os aprova e o considera melhores do que os outros. Na passagem que o pastor Rodrigo falou sobre o fariseu e sobre o publicano, a gente viu muito bem isso. E qualquer pessoa, qualquer um de nós pode cair nessa cilada. Sempre que a nossa vida religiosa nos faz pensar que somos bons ou melhores que os outros, com toda certeza, isso não vem de Deus. O sinal contrário diante de Deus é esquecer-se de si mesmo. Jesus falou no seu evangelho, no evangelho de Lucas: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa salvará. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Meus irmãos, precisamos vestir o manto da humildade constantemente, diariamente. Nós precisamos lembrar da nossa condição pecadora, caída, para que nós tenhamos plena convicção do sacrifício de Cristo por nós. Senão, não adianta. Legal, entendemos o Evangelho. Agora nós vamos falar sobre... E quando nós nos depararmos com o Evangelho? Como é o nosso caso? Glória a Deus que todos aqui já conhecem o Evangelho e já sabem falar sobre o Evangelho. Como que a gente pode ter certeza sobre a minha fé e se Cristo realmente me salvou? Na sequência do texto a gente aprende que o Evangelho não se trata de nós. Não adianta receber uma boa nova e guardar para si. O Evangelho, eu acho muito interessante essa análise. O Evangelho é como se fosse um presente, né? É um dom de Deus. Deus nos dá esse presente. E Ele entrega para nós. E quando nós o recebemos, ficamos felizes com isso. Mas quando a gente vai abrir o pacote, o nome do pacote está de outra pessoa. E a gente, opa, esse presente não é meu. Esse presente é do Luan. Aí o Luan pega o pacote, agradece. Nossa, ganhei um presente, que bênção. Ele vai abrir o pacote, ele olha, o nome no pacote está Fabiano. Ele pensa, opa, esse presente é para o Fabiano, não é para mim. Percebam na sequência do texto, versículo 27, já estamos terminando. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então deixou o seu cântaro. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aí a gente pula, vai para o 39, porque ali é um outro texto para outro dia. 39.
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, mas por nós mesmos. Ouvirmos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos ler de novo, aqui termina, tá? Vamos ler de novo o versículo 28. Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. E aí segue. Qual era a prioridade daquela mulher antes de encontrar Jesus? Buscar água para os seus afazeres diários. O que acontece quando ela se depara com o Evangelho? Não existe mais prioridade. A prioridade é agora Jesus, o Evangelho que ela recebeu. Ela, deixando o seu cântaro, voltou para a cidade. A verdade é que o encontro de Jesus mudou completamente a vida daquela mulher. Aqui está a prova. Ela fazia aquilo constantemente, ela estava incomodada com aquilo, ela estava suada, cansada, ela andou quilômetros para chegar naquele poço para ela pegar a água. E quando ela se encontra com o Evangelho, o que ela faz? Ela larga tudo e vai embora. Ela larga tudo e vai embora. E o mais incrível é que ela, sendo rejeitada por aquela sociedade, por mais que ela seja aquela pessoa que ninguém queria estar por perto, o que ela foi fazer? Ela foi àquela cidade, que ela era rejeitada, que provavelmente ela era mal vista, provavelmente ninguém falava com ela, e ela foi lá e falou: gente, eu conheci um cara lá que é Cristo. Só pode ser Cristo. Ele me falou sobre tudo que eu estou fazendo. E eu acho incrível isso, eu tento ficar imaginando às vezes isso, e eu fico pensando, meu Deus, as pessoas, o que será que elas pensaram, né? E a verdade é que ela provavelmente foi muito persuasiva, porque assim, quem que larga tudo e sai correndo? A não ser que realmente alguma coisa muito verdadeira está ali acontecendo, né? E é engraçado, porque mais uma vez eu me vejo como uma mulher. Porque quando eu encontrei Jesus dentro dessa igreja, ou melhor, quando Jesus me encontrou dentro dessa igreja, eu queria contar para os 4 cantos desse mundo. O Fabiano está aqui de prova. Cara, eu fazia terapia e eu ficava 1 hora com a psicóloga falando sobre Jesus. E eu ficava pensando, eu vou converter essa mulher. Cara, eu nem sabia o que eu estava falando. Eu tinha vindo aqui uns 3 meses na igreja, mas eu queria falar sobre isso para ela. Eu chegava no café e ficava 3 horas falando com as meninas lá e tentando converter elas também. Era impressionante. Gente, é isso que Jesus faz no nosso coração. É ou não é? Não aconteceu isso com vocês? O problema é que a vida passa. O problema é que as coisas vão acontecendo, a vida vai surgir, vai ocorrendo e talvez esse ânimo, esse ímpeto vá diminuindo, né? E eu vejo que isso me apavora, me dá medo. Eu falo com a minha mulher sobre isso, acho que 1 vez por semana no mínimo. Eu e ela sentamos pensando como a gente consegue converter pessoas para Jesus. Como a gente pode estar entrando na vida das pessoas e mudando a vida delas. Porque é impressionante, é literalmente um presente que eu recebo e eu quero dar para as outras pessoas. Porque aquilo é incrível, eu não tenho mais sede. Eu quero que o outro também não tenha. Só que agora eu faço uma pergunta para vocês. Aonde estavam os discípulos de Jesus? Aonde que eles foram? Eles foram comprar mantimentos na vila, certo? E agora eu faço uma segunda pergunta para vocês. Quantos samaritanos voltaram com eles para ouvir a palavra de Jesus? Provavelmente nenhum, porque no texto não se fala nada sobre os discípulos trazendo samaritanos para ouvirem a palavra de Jesus. O texto só fala sobre a mulher trazendo. A verdade é que ninguém veio por eles. Muitos vieram por aquela mulher samaritana, pecadora, perdida, sofredora.
que não sabia o que estava fazendo da vida até encontrar Jesus. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem somos nós, meus queridos irmãos? Nós somos os discípulos que oramos com Jesus, congregamos com Jesus, estamos aqui com Jesus, vivemos uma vida com Jesus, mas nós não nos preocupamos em trazer novas vidas para Jesus. Ou nós somos aquela pessoa impetuosa, aquela pessoa voluntariosa, aquela pessoa que busca entregar o presente que recebeu para essas pessoas, para outras pessoas. É uma coisa para se pensar, né? Vamos à aplicação desse texto, e eu tenho 3 aplicações para ele, tá? A primeira aplicação é que Jesus quebra as barreiras sociais e religiosas ao se aproximar e conversar com uma mulher samaritana, que era considerada impura pelos judeus. Isso nos ensina muito, meus irmãos, sobre a importância de acolher e amar todas as pessoas, independentemente da sua origem, da sua história, da sua feição ou do que ela tenha feito. Todos nós somos pecadores e precisamos da salvação. Segunda aplicação, nós devemos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Para nós reconhecermos Jesus como nosso Salvador, nós temos a obrigação de conhecer o Evangelho todo, não uma parte dele. Jesus não é só amor, Deus não é só amor, Deus não é só faça a vida da vida como você quer, porque eu te amo, no fundo, está tudo certo. Nós não podemos falar sobre só o amor de Deus. A gente precisa antes falar sobre a justiça de Deus. A gente não pode falar sobre céu ou os últimos dias se a gente não falar antes sobre o pecado e o juízo. Só existe céu e os últimos dias porque existiu o pecado e vai existir o juízo de Deus. A gente não tem o direito de diminuir o sacrifício que foi feito na cruz. A gente não pode nos engrandecer nem nos vangloriar com o orgulho que vive a nossa espreita. Nós temos que reconhecê-lo. Nós temos que valorizar o que Jesus fez por nós. E a terceira aplicação e última, nós devemos expandir o reino de Deus. Essa é a nossa grande comissão. Nós temos que ter o espírito daquela mulher samaritana que colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Acima de todas as suas vontades, acima de todos os seus desejos, ela levou a palavra que havia recebido para muitos outros. Independente se eles gostassem ou não, independente se aquilo estava sendo intrusivo ou não. Nós precisamos. Jesus nos pediu isso. Jesus nos ordenou isso. E se vocês não têm vontade de fazer isso, meus queridos irmãos, repensem sobre a sua salvação. O presente de Deus, o dom de Deus, é um dom que nós temos que passar para outro. Nós não podemos, quando receber esse dom, olharmos para nós mesmos. Isso não é o Evangelho. Charles Spurgeon disse uma vez: a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. Mas o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê cristãos. Nós somos a luz do mundo. Ou seja, meus queridos irmãos, não é só pelo que nós falamos, mas também pelos nossos atos, nossas atitudes, que nós temos que nos redimir e entender a nossa posição perante Deus. Se existia alguma coisa que me afastava da igreja, era ver cristãos cometendo pecados piores do que os meus. Se existia alguém que me fazia me afastar da igreja, eram os próprios cristãos. Eu falo como uma pessoa que viveu fora da igreja a minha vida inteira. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Meus irmãos, o Senhor nos deu essa comissão, que sejamos dignos dessa tarefa, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e principalmente na nossa vontade. Ok? Vamos orar?
Por favor. Chegou na empresa com o menino do beijo aqui. E o cara para ele, vamos, estava entrevistando ele, não. Jesus não existe, que é Jesus, o menino me dá um beijo. O menino foi dar um beijo. Ele abusa com Jesus, né? Isso. É isso, irmão. De Jesus e Jesus. Né? É isso. Meus irmãos, eu peço desculpa pelo adiantar da hora, tá? Eu não tenho o dom da palavra como o pastor Rodrigo e por muitas vezes acaba sendo um pouquinho mais demorado do que deveria, tá? Mas agradeço a Deus pelo momento de hoje. Vamos orar, por favor? Querido Pai, louvado seja teu nome, Senhor, pelo dia de hoje, pela nossa vida, mas principalmente pelas pessoas que estão aqui, Senhor. Senhor, que o teu nome seja glorificado em tudo que fizermos. Senhor, que o temor e o tremor da ira por vir seja presente em nossa vida, Senhor, para que nós nos tornemos cada vez mais santos perante os teus olhos. Sabemos que santos como deveríamos não conseguimos, Senhor, mas com a tua ajuda, com o teu Santo Espírito presente em nós, nós sabemos que podemos estar cada vez mais próximos de ti. Senhor, leva essas pessoas abençoadas para casa, para que tenham uma semana abençoada, uma semana produtiva e que a palavra do Senhor tenha tocado o coração delas, Senhor. Eu peço isso humildemente, Senhor, como teu servo. Senhor, abençoa as pessoas que viajarão essa noite, que viajarão amanhã, retornando para sua casa, Senhor. Leva-os com segurança, para que todos cheguem bem às suas casas. Senhor, que o teu nome seja glorificado em tudo. Eu peço isso e agradeço por tudo isso em nome de Jesus. Amém.